Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal do Paulistão. Se você não se inscreveu ainda no canal do Paulistão, tá perdendo muito tempo, né, meu Danilo? Velhaço, tudo bem contigo? Tudo bem, Andrezinho? Tamo de novo na área, hein, mano? Tamo de novo na área. Se você não se inscreveu no canal, como é que tem que fazer? Amigão, entra no canal do Paulistão, se inscreve lá, ativa tudo, comenta nos vídeos também, que é muito importante comentar, hein, mano? Deixa seu recado lá, né? A gente já teve muito conteúdo durante o Paulistão. O Paulistão tá chegando na reta final, né? É, agora o bicho pega, hein? Agora o bicho já tá pegando, mas agora o bicho vai pegar ainda mais. Jogos no canal do YouTube aqui do Paulistão. Paulistão tá tendo no YouTube e tá tendo muito conteúdo. Já passaram muitos personagens por aqui. Sim. Eu me lembro... Caras bons, hein, mano? Caras muito bons. Caras muito bons. E eu me lembro, Danilão, de um personagem que tem tudo a ver com o Paulistão, que já brilhou nos gramados, hoje não brilha mais, já se aposentou. Goleiro, defendeu muito, ganhou títulos com o Palmeiras. E já meteu o gol em cobranças de pênalti. Você lembra desse entrevistado que a gente teve? Fernando Praz? Sim. Fernando Praz. Agora eu quero... Fez gol de pênalti na Copa do Brasil. Vamos repetir a dose, então? Vamos repetir. Mais um goleiraço. Ele que colocou o Ituano nas semifinais do Paulistão, Jefferson Paulino. Paulino, tudo bem, amigo? Tudo beleza? Beleza? Danilão. Bom demais? Prazer estar contigo aqui. A gente está aqui na sala de imprensa aqui do Novelli Júnior. Viemos na sua casa. Casa do Ituano. E aí? Tá tranquilo? Tá nervoso? Que momento, hein? Você é um cara experiente, 31 anos, já passou por vários momentos assim, mas esse eu imagino que seja o momento mais especial da tua vida, né? Primeiro um prazer estar participando com vocês, conhecê-lo pessoalmente, para mim, motivo de muito orgulho. E, sem dúvida, é um dos melhores momentos da minha carreira. Pude viver algo parecido em 2019, né, quando eu estava no Bangu, e ser melhor goleiro do Carioca, mas de uma forma agora muito especial, como você falou, mais maduro, mais ciente de tudo, um pouco mais equilibrado, sem deixar as coisas passarem um pouco do ponto. E tô feliz em participar, vamos bater esse papo, tô bem feliz mesmo. E o sangue frio para bater o pênalti do Cássio, que é pequenininho, né? Que isso, não, e defende pênalti, o cara era completo, mano. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, capital. Capital, e que bairro que você nasceu ali? Eu vivi, cresci no Jardim Brasília, próximo ali a Itaquera, redondezas ali, né, próximo ao Chaparicanduva. E foi ali onde eu cresci, onde eu vivi ali a minha infância inteira, até sair de casa aos 13 anos e poder começar a rodar aí no mundo do futebol, e jogando por bastante times de base, até profissionalizar. Mas residi em Itaquera, ali próximo a Itaquera. Mas você não começou como goleiro, né? Não. Essa batida, amigão, essa tapa, né? Esse tapa aí não aprendeu como goleiro ali, né? É louco, batia falta. É atacante mesmo ou meio de criação? Na verdade, a minha formação ela foi no futebol de salão. Olha só. Dos 5 aos 10, 11 anos ali eu jogava na linha. E até uma particularidade, conto para as pessoas mais próximas, que eu não gostava muito de trocar, assim, de sair, né? Porque eu jogava futebol só de final de semana, com 5 anos. Então eu ficava esperando a semana inteira, né? Para chegar ali no sábado, para bater uma bola e tal. E sair, a rotatividade que tinha o futebol de salão, né? Ficava um pouco irritado quando saía. E quando faltavam os goleiros ali, eu ia sempre pro gol. E meu pai ficava bravo. Né? Ele falava, e eu falava, não, pelo menos eu não me troco, jogando, né? E aí acabou acontecendo dos 5 anos e aí em diante. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um teste na época no Corinthians e passei nesse teste como jogador de linha ainda. E aí, passando nesse teste, na época era Dente de Leite, né? Na época ainda chamava assim. Lá no Parque São Jorge mesmo. No Parque São Jorge. E aí, nas 2 primeiras semanas, assim, era terça e quinta só, né? Eram 2 dias, até pela idade. E aí, era treinos físicos, assim. E aí eu cheguei em casa bravo, falei, pô, pai, só corre, fica por tênis. Cadê a bola? E aí, na época, assim, não entendia muito, né? Queria só jogar bola e tal. E ele, não, precisa trabalhar a parte física e tal. E os goleiros já de canto, assim, o tempo inteiro com bola.
E aí, ludicamente, uma coisa que me chamava assim para esse lado. Falava, putz, eu quero... E aí falei, um dia, foi 2 semanas assim, eu reclamava com meu pai e eu falei, não quero mais. Não quero mais, pai, quero ser goleiro. Tá mais legal ali que tem bola. É isso? Eu falava, os goleiros estão sempre com bola ali e tal, e ficar correndo aqui é muito chato e tal. Não tinha muita noção, assim, na época, por conta da idade. E aí, de tanto insistir, assim, falei, pai, não quero mais, quero ser goleiro. E aí ele falou, não, cara, precisa trabalhar a parte física, e assim, insisti. E aí meu pai me colocou numa escolinha, e aí também, na época, assim, era a escolinha do Corinthians, e próximo ali a Itaquera, ali na Aricanduva. E aí meu pai ele me inscreveu, assim, nessa escolinha. Já era e a chute inicial, não? Era chute inicial. E aí, nessa época, assim, ele me levou, e aí ele perguntou pro cara, né? Falou, e aí, como é que é e tal? Ele falou, cara, assim, ele vai bem, acho que dá para trabalhar, ele é bastante hiperativo, assim, ele gosta de pular e tal. E eu tava percebendo, assim, ele tem uma habilidade, cara, ele trabalha bem com a bola, na época tinha o Rogério que batia falta e tal. E aí, assim, foi bem legal para mim, assim, essa época, e aí fui formando, assim. E o chute inicial na época, antigamente, hoje tem menos isso, mas antigamente eles... uma vez por mês eles levavam os jogadores que se destacavam para ir para o clube mesmo, para uma peneira. Tá. E aí eu fiquei alguns meses assim treinando e tal. E dentre os campeonatos que tinha dentro da escola, da escolinha ali, eu entrava só para bater falta, às vezes saía quando era nas categorias acima da minha. Eu estava sempre ali, entrava, batia falta, saía, e aí na minha categoria mesmo jogava no gol. Até que eu fui fazer um teste no Corinthians já como goleiro. E aí foi uma época ali que migrou ali do Corinthians, que saiu de Parque São Jorge para vir para Itaquera. Nessa época eu sou dispensado, por conta da minha altura na época. E, enfim, desenrolou assim, mas minha formação mesmo comecei na linha, até que eu fui ficando mais velho, a coisa foi acontecendo, futebol de base. Até que o pé ele se torna uma característica também do goleiro e a coisa vai se desenvolvendo até que 2016, eu tenho a grande felicidade de estar naquele time do Audax, que foi vice-campeão paulista, trabalhando 3 anos com o Fernando Diniz, e aí eu aprendo tudo sobre parte tática, tudo que se envolve dentro do sistema do goleiro inserido, e aí é mais ou menos isso, assim, bem contextualizado. Mas comecei sim na linha até virar goleiro. Mas nessa sua infância, teve algum momento que você falou assim, quero ser jogador de futebol? Ou foi só acontecendo? Você foi só indo? Não, assim, esse sentimento de estar dentro do futebol sempre teve dentro de mim por conta do meu pai, né? Eu sempre fui pro campo de futebol com meu pai e tal. E ser jogador assim, eu sempre quis ser. Sendo jogador de linha ou sendo goleiro, assim. Só que depois, quando eu virei goleiro mesmo, isso fez um sentido muito grande, assim. Passou a ser uma coisa que, assim, a vida me escolheu ser goleiro e eu precisei começar na linha para ir para o gol e poder viver tudo que eu vivo hoje, assim. É mais ou menos uma espécie de preparação mesmo e um plano de Deus, assim, eu vejo para mim. E graças a Deus aconteceu. Foi bem legal e poder desfrutar hoje disso, desse momento, é um motivo de muita alegria para mim e para minha família. E bem legal, mais ou menos foi isso. Não, e tem aquela coisa, né, Paulinho? Você queria ser jogador de linha porque você queria se manter ali com a bola. Sim. E agora, sendo goleiro, você vai ter um tempo de atividade muito maior, porque você está com 31 e você não é um cara de histórico de lesões. Você é um cara que está sempre bem fisicamente e sempre ativo. Você tem pelo menos mais 11 anos de carreira. Se eu estou enganado, é a tua conta também? Assim, essa longevidade nos dias de hoje realmente nos traz para essa conta, né? Antigamente, talvez um pouco menos, alguns goleiros, 38, mas sempre aí, foi mais de 36, assim, sim, né? A goleiro, conta, sim, mais ou menos. É que a preparação do goleiro antes era uma preparação diferente, aí você vê que o cara batia 38, ele já estava meio gordinho. Exatamente. Hoje o cara tá seco, forte, hoje 40. Isso aí. O cara tá forte. Vejo o Buffon, o próprio Fernando Praz. Rogério foi até longe, o Rogério tinha uma barriguinha. Mas jogou em alto nível. Mas jogou bem até o final, jogou bem, né? É que hoje não dá, né? Hoje o Rogério não daria, né? Não, hoje não dá mais.
Mas é isso, né? A preparação física. A conta é essa mesmo, assim, eu tenho isso, assim, dentro de mim mesmo, nas conversas que a gente tem, né, familiar, realmente essa longevidade a mais, até para poder desfrutar. Eu acho que o goleiro, ele também passa a jogar mais velho, né, André? Tem essa, assim, hoje tem mudado um pouco mais. Cada vez mais os goleiros mais novos, principalmente na Europa, estão jogando com uma idade bem baixa. Você vê Ter Stegen há tantos anos jogando no Barcelona, mas desde muito cedo, né? Ederson também. Então, assim, mas a gente pode até dizer que é exceção, né? O grande porte, assim, diz que 30 anos ali é a maturidade do goleiro. Acho que quando você consegue, como eu falei, está mais equilibrado, um pouco mais ciente de si, dessa consciência de que o sono é tão importante quanto a alimentação, e a gente, na verdade, tem essa situação. Acho que goleiro sempre teve uma postura um pouco diferente, assim, por ser realmente, voltando só até um pouquinho na situação minha de infância, porque você sempre é responsável por 9, 10 ali, 12. Então, você não pode errar desde muito cedo. Então, assim, automaticamente, essa responsabilidade você vai criando. E aí isso traz para a vida, né? Caramba, então, tudo passa por isso. Então, só que o fato de não jogar é um tempo também maior de preparação. O jogador de linha, aí a gente tem vários exemplos que jogam ali com 16, Neymar, né? 16, 17 anos. Hoje a gente tem o Endrick, né? Muito novo, jogando. Então, assim, já não tem mais como você colocar um goleiro de 16 anos para jogar. Esse nível de maturidade, de tanto tempo passando com vários goleiros mais velhos e tendo essa cancha, assim, podemos dizer, isso faz com que o cara chega com 30 já mais maduro. O jogador com 30, ele já está no auge dele, jogador de linha, né? Então, essa longevidade vai dando justamente por conta desse tempo de maturação que a gente consegue ter, e aí ganha uma longevidade aí. E é o futebol de alto nível, né? O esporte de alto rendimento é assim. A gente vê também nos atletas olímpicos que, muito cedo o cara já tem que ter tomada de decisão gigantesca em Olimpíada, por exemplo, né, Danilão? Você passou pelo Juventus também. E aí, como é que foi lá? Gostoso jogar lá? O Juventus tem uma coisa diferente, aquele clube tem um ar diferente, né? Tem pressão lá, né? Tem. O Javari, né? Comeu muito canole. O Javari, bastante. Eu cheguei no Juventus com 15 para 16 anos, e fiquei no Juventus até os meus 18, até que eu chego no profissional, jogo 2 Copas São Paulo pelo Juventus, e ali foi um momento que eu mais atuei, assim, né? Como base, e foi bem bacana todo esse período que eu passei lá, um momento de aprendizado, né? De ter essa noção de que ali com 15, 18 anos vai te dando essa questão de maturidade mesmo, né? Se criando como homem, tomando as decisões longe dos pais. Então, você não tem mais o pai perto, assim, né? Então, você tem que tomar decisão e já se envolvendo com o clube, com os jogadores, né? Então, foi bem legal a passagem por lá. Agora, a gente estava falando muito dessa questão da infância, dessa coisa de você atingir a maturidade. Cara, assim, eu estava assistindo a decisão por pênaltis, e decisão por pênaltis, a gente usa esse clichê que eu nem gosto muito no futebol. Assim, acho que é uma coisa antiga, acho que é uma coisa meio preguiçosa, até falar, é loteria. Não é loteria, é trabalho. É trabalho. Cara, hoje em dia, o preparador físico, o preparador vai lá, o cara da análise de desempenho vai lá e vê quantas vezes o cara bate no canto, o goleiro fica assistindo, o goleiro treina. Então não é só loteria, é trabalho. E quando você vai ver uma arena lotada como Itaquera, que tem uma pressão absurda, e aí você coloca o Fábio Santos, que é o melhor batedor, um dos melhores do Brasil, para começar, que é sempre assim no Corinthians, e o Fábio, eu já conversei com ele várias vezes, e o Fábio já me disse, eu gosto de bater primeiro, porque eu gosto de abrir a série, eu me sinto confiante sempre para abrir a série. Você vai lá com personalidade, você vai lá, escolhe o canto, e você anula um dos melhores batedores do Brasil. O que foi aquilo, Paulino? Foi treinamento, foi confiança, você estudou o Fábio Santos, você tinha convicção ali na hora, você não sentiu a pressão? O que foi aquele momento? Na verdade, o que te dá condição de manter a tranquilidade é isso que você falou, é o trabalho, né? E nós temos no nosso elenco o nosso cabeça do plantel, que é o Gilmar, que foi goleiro, né? E a gente também tem o Ferreira, que é nosso preparador de goleiro, o Balester.
O Ferreira que trabalhou no Barueri? Putz, esse cara é demais, cara. Ele é demais. Nossa, um cara super vitorioso. E a resenha é boa ou não? Não, um cara extremamente gente boa, extremamente vencedor, né? Muitos goleiros também passaram aqui nas mãos dele, Wagner, Fábio, enfim, Pegorari, que acabou saindo há pouco tempo. E é trabalho, André, porque a gente ficou de 30 a 40 minutos estudando, né, os batedores do Corinthians, e aí envolve muita coisa, movimento de corpo, se o jogo está empatado ou não, se é uma decisão importante ou não. Então assim foi feito, né, com todos os batedores do Corinthians, e ali a tomada de decisão realmente tem o feeling do atleta. Isso nunca pode perder, na minha visão. Mas o trabalho e o estudo, ele é o que te dá base para ver como é que o cara vai vir para a bola, né? Ano passado, eu no Santo André também enfrentei o Fábio fez um gol de pênalti em mim também. Então, assim, são todos mecanismos que você vai usando naquele momento. O mental muito forte, porque se você não está bem trabalhado, o mental ele não vai ter tanta ênfase, assim, não vai ser tão eficaz. Então, numa disputa de pênalti, poder sair defendendo é meio caminho andado ali, e isso que deu uma confiança para os nossos atletas também poder concluir, sabendo que a gente naquele momento já tinha saído na frente. E por mais que vocês estivessem no campo do Corinthians, né, com o estádio lotado e tal, quero saber de você uma coisa que todo mundo fala, né? Empatou, o time da casa agora está mais pressionado. O time do interior vem com mais confiança, como foi com o São Paulo e Água Santa. Isso acontece mesmo, vocês lá dentro, empatamos o jogo com o Corinthians em casa, na casa deles. Vocês vão com mais confiança do que o Corinthians? Isso é natural entre os jogadores? Pré-jogo, assim, Danilo, os veículos de comunicação, ele é normal tentar só adivinhar o placar, né? Sim. Então a gente sabe como funciona tudo isso e nós fomos para Itaquera, fizemos um grande primeiro tempo, né? Se você for ver, o Corinthians teve uma primeira ação de chute com talvez 25, 26 minutos do primeiro tempo. Então isso te traz uma segurança de saber que você está bem na partida. Obviamente, como o jogo ele é feito de várias fases, o Corinthians em determinados momentos esteve melhor na partida, conseguiu nos colocar para trás, mas a partir do momento que o campeonato te dá uma situação de penalidade, quando você consegue juntar, estar bem no jogo momentaneamente e tendo os pênaltis, isso sim te enche de confiança. Se você não está bem na partida, talvez fica aquela coisa, fala, putz, a gente chega, mas né, não chega tão bem. Acho que o jogo da Copa do Brasil, o jogo do Santos especificamente, nos deu muita condição de chegar para aquele jogo muito preparado psicologicamente e mentalmente. Então passa, obviamente, por várias fases, e ali na hora dos pênaltis colocar em prática, como eu falei, tudo aquilo que a gente treinou, tudo aquilo que a gente trabalhou, ter um mental forte, né, de não deixar o externo tomar conta ali da sua mente. É um trabalho psicológico, mas acreditar muito no trabalho, a gente estava super preparado, assim foi, graças a Deus, conseguimos classificar. Você falou do jogo do Santos, comenta desse jogo do Santos, foi um jogo mágico pro Ituano, eu não acredito, quando eu estava assistindo, foi a última rodada, né? Sim. Várias TVs, assim, a TV, o celular, era o computador, eu peguei o tablet do meu filho, eu tava porque tinha tudo. Tinha a Portuguesa ainda, que estava quase para cair, que eu estava torcendo para a Portuguesa, caramba. Então eram vários jogos. E aí quando eu olhava o jogo do... Foi uma surpresa. Quando eu olhava o jogo do Santos, eu tava assim, eu vou fazer um meia-culpa aqui na tua frente. Eu estava certo que o Santos ia ganhar o jogo aqui em Itu. E assim, muita gente acreditava nisso. E aí quando eu vi, pum, 1-0, 2-3, eu falei assim, cara... Caramba, que paulada. Aí eu pensei comigo, esse time do Ituano, cara, ele vai ganhar uma força sobrenatural para a fase final. E aí quando eu comecei a ver os comentários de que o Corinthians vai passar, a brincadeira lá dos colegas, que eu vou escalar o orelhão de Itu, se o Corinthians não sei o quê, blá, blá, eu falei, cara, eu acho que esse jogo do Santos é isso. E foi mesmo, né? Que é o que o Danilo falou, tipo, esse jogo fez a diferença, né? Fez a diferença porque... O Big Fone. É o Big Fone. É o Big Fone. Eu vou atender o Big Fone.
estamos ao vivo, ainda bem. Ainda está ao vivo? Imagina se está ao vivo? Caralho. Vamos lembrar de onde a gente estava só. Oi? Vamos lembrar de onde a gente estava. Do Santos. O André falou que eu vou abrir aqui para você ver como não é brincadeira. Ai, caralho. Caralho, que animal isso, cara. Hoje é muito mais criativo. O meio que aquele lá. No meio campo do Ituano em 2014 tinha o Josa que só batia, mano. Tá vendo? Jogava um pouquinho assim, até por uma bola. O Christian, o Mendigo. Caralho, é mesmo. Bêbado, porra, Mendigo. Verdade. Mendigo era lento, um 10 lento, que não existe mais hoje. Não tinha intensidade nenhuma. Jogou no Palmeiras depois. Vamos falar. De quem? Do Diniz. Ah, sim. Vamos Vamos falar. Eu? Acabou o Big Fone aí? Uhum. Como é que chama aquele negócio de alarme lá? Car System. Very Suri. Vamos lá. Daqui então. Tá. Aquela questão do Santos. Faz a diferença e você responder. Tá. Então, tá. Então, né, Danilão? Sem dúvida. Valeu. Não, eu já emendo aqui e já vai. Tá. É aquela coisa, né, Danilão? O jogo do Santos fez a diferença, né? Fez a diferença porque o nível mental da Copa do Brasil nos deu uma condição como grupo de voltar, né, para Itu e encarar o jogo do Santos, né, de uma forma um pouco mais confiante. Externamente se tratava também de rebaixamento, sabia dessa condição, mas em nenhum momento no nosso vestiário foi colocada essa situação. Eles não pensavam nisso. O Gilmar sempre colocou para a gente que a gente, merecendo a vitória, automaticamente a gente teria condições de classificar. Então, era investir tudo que a gente podia naquele jogo do Santos a nível de merecimento, de competitividade, de tudo, porque o Santos também tinha feito um grande jogo contra o Corinthians, né? Não sei se naquela rodada, na rodada anterior, um clássico,
Então, eles também estavam em busca de classificação. E tinham classificado também na Copa do Brasil, exatamente. Né? Então, assim, a gente focou todas as nossas energias e tudo aquilo que o Gilmar tinha passado para a gente, né, de informação do Santos. E eu acho que o mais importante naquele jogo foi ser letal, foi ser cirúrgico. Nós tivemos ali até mais 2 situações para poder concluir em gol no primeiro tempo. O jogo poderia ter sido até com placar mais elástico, de 3-0, e sofremos pouco defensivamente. Né? O Santos não teve tantas ações, senão o Lucas no primeiro tempo, um chute ali, a gente teve defensivamente muito bem. Então você vai juntando Copa do Brasil, esse bom jogo contra o Santos, e aí nós tivemos uma semana cheia para trabalhar até o jogo do Corinthians, que foi o que o Gilmar não tinha tido até então, né? Chegou muitos jogos, um em cima do outro. Então, unindo a questão de confiança, de mental, e fazendo esse bom jogo contra o Santos, nos deu uma condição muito importante para a gente ir para Itaquera, com esse sentimento de que se nós fizéssemos por merecer, assim como fizemos contra o Santos, a gente tinha grande chance de sair de Itaquera classificado. O Danilão, a gente ouvindo o Paulino falar dessa questão do mentalmente forte, dessa virada, tomada de decisão, essa coisa de placar adverso, resultado adverso, lembra muito o quê? Psicologia. E quando a gente fala de psicologia... já sei onde você quer chegar. Quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de treinador, quando a gente fala de profissional, qual é o cara que vem em mente? Pô, Fernando Diniz, né, meu? Como é que foi esse encontro com o professor Diniz? Mudou muito a forma de ver o futebol? Completamente. Conheço o Fernando de 2014 para 2015. No Audax. No Audax. Lá nós tínhamos o Grêmio Osasco Audax e tinha o Grêmio Osasco. Eu era do Grêmio Osasco. E o terceiro e o quarto goleiro na época queriam jogar, teve empréstimos, né, em cima daquele momento. Era você, aí, Felipe e Sidão. E aí aparece uma oportunidade de sair do Grêmio Osasco e fazer um teste no time do Fernando. E precisava passar, né, por toda a análise dele ali. E ali foi um momento bem importante assim na minha carreira, de poder estar junto com aqueles caras, porque 2014 o Audax ele vem muito forte e o tic-tac ali, né, que costumou, foi uma coisa que encheu muito os olhos. Então, sim, 2014 foi uma marca muito forte do Audax, e tendo um grupo também ali muito forte. 2015 eu já faço parte desse grupo, e não fui para nenhum jogo, né, treinava só com o pessoal, mas foi um momento muito especial para mim, poder estar naquele ambiente, poder ver de perto todo o trabalho que ele fazia, e aí automaticamente você vai se enchendo, né, de confiança, porque tudo que ele coloca na cabeça do jogador, tudo aquilo que ele acredita, principalmente, ele tem ele é muito fiel aos pensamentos dele, e ele é um cara muito autêntico. Então isso passa para você. Foram vários jogadores que passaram na mão dele, mas em especial eu aprendi muito, porque foram 3 anos, e aí eu fico 15, 16, 17 com ele, e foi um período assim de muita maturidade, né? Melhorar como filho, melhorar como amigo, melhorar como atleta. Então essa junção, né, de vida, de você fazer a separação do que é ser atleta e o que é ser humano, foram as valências maiores que eu aprendi com o Fernando. Hoje a gente tem uma relação bem legal, tenho um carinho enorme por ele e uma gratidão por ter ficado tanto tempo e a nível de jogo, de sistema de jogo, poder entender todos os mecanismos. O goleiro é inserido de qual forma dentro do jogo, ele realmente pratica um futebol com as equipes dele muito diferente, né? E quando ele pega o time em um jogo, você já consegue ver a cara dele, né? Então, assim, muito feliz pelo treinador que ele se tornou, né? Ver hoje ele conquistando as coisas que ele tem conquistado também é um motivo de muito orgulho, porque a gente passa a torcer por quem fez parte da sua vida e por quem ajudou. Então, de longe, assim, sempre muito feliz por ver quem ele se tornou, porque lá atrás a gente já sabia
que era só questão de tempo para ele se tornar o treinador que ele se tornou. Agora, sim, o Veiga tem a história que o Diniz levou ele lá para o psicólogo. Do nada, levou lá, eles tiveram uma discussão. O Ganso tem boas histórias com ele de treino, de bronca no treino. Felipe Melo já me contou às vezes umas resenhas boas. E aí? Tem que ter uma resenha boa com o professor Fernando Diniz. Vai. Conta uminha aí, vai, umazinha só. Eu tenho várias que foram de amigos, de companheiros, mas acho que eu lembro, assim, uma que me marcou bastante foi que no período que eu fiquei com eles, o Felipe quem mais jogava, né? O Alves, né? O Alves. E depois que o Felipe fratura a costela em 2016, passa a jogar o Sidão. E aí eu migro para imediato, naquele momento. E automaticamente dentro do trabalho você vai, né? Você vai sendo um pouco mais aproveitado, podemos dizer assim. Depois do vice-campeonato de 2016, a gente vai para o Oeste. E no Oeste o Felipe, em um jogo, ele trava as costas. E ele não consegue, ele sai do jogo, e no outro jogo ele ainda consegue jogar, mas no próximo jogo ele é expulso. E aí surgiu ali a primeira oportunidade. Abriu a brecha. Abriu a brecha. E essa história é engraçada porque foi a primeira vez que eu treinei no time titular. Rapaz. E aí, cara, o Diniz fez 1h30 de saída de bola lá de trás, e ele fazia a saída com um toque só. Então eram 12 atletas no time de baixo, ele sempre colocava 1, 2 a mais, e o time titular com 10 de linha mais o goleiro, 11 porque o goleiro sempre joga. E era um toque só para sair. E ali foi o dia que ele mais me xingou. Cara, e era uma pressão assim psicológica, realmente. E ele tem uma cara de louco, né? E a gente brincava, quando ele colocava o boné, ele desfigurava, virava outra cara, que falava, cadê aquele cara que tava ali no café da manhã? Pô, mudava completamente. E aí, cara, me xingou assim mesmo, mas assim, não xingar a ponto de, né, nada ofender, não, era mais uma coisa assim de incisivo, assim, né, um xingamento assim, mais por conta da atitude. Sim. Não, no futebol não tem por favor, né? E se tem uma coisa assim, se você levar para o lado pejorativo, vai falar, pô, o cara quer meu mal, não é. E aí depois desse momento que ele fala assim bastante coisa, pô, você não tá vendo o cara ali e tal, daquela forma bem enérgica dele, acaba o treino, ele senta comigo, e aí é pior que o xingo, cara, que ele me dá um puxão de orelha assim, e ele me explica o porquê das coisas. E eu tava bravo, tinha saído do treino, puto, né, meu? Pô, o cara... E assim, foi 1h30, tá? De xingo, assim, não foi uma coisa... Foi pouco. Até que depois vai colocando 2 toques, 3 toques, a coisa vai desenrolando. E aí ele me chama e fala assim, senta aqui. Ele fala, sabe por que eu faço isso? Sei que você tá puto, mas vou te explicar. Eu preciso fazer a vez de 20, 30, 40 mil torcedores na sua orelha. Porque no jogo, o jogo não para você refazer. Então, quanto mais eu tirar você da sua zona de conforto, e quanto mais eu ser em um só 40 mil pessoas, você vai fazer aqui, e no jogo você não vai dar ouvido para o externo. Então, você consegue entender o motivo de toda a parte energética e mental que ele tenta entrar. Porque realmente é te tirar da zona de conforto. Tirar do sério de verdade. É de você descontar na bola mesmo. Até mostrar para ele. Falar, eu sou bom, cara, eu vou fazer. E você faz. Entendeu? Talvez essa forma de mexer com o psicológico, que algumas pessoas não entendem. Porque assim, as pessoas só veem o jogo. A pessoa não vê o treino. Então, quando vê ele com a forma enérgica que ele é, né, ali na parte do jogo, ele é tudo isso no dia a dia. Então, assim, passa muito por isso, né? É difícil você colocar coragem em alguém. Às vezes você tira... O cara muito corajoso, quando você dosa a coragem dele, é uma coisa. Mas você colocar coragem num cara que ele tem medos dentro dele, é difícil. Então, ele faz realmente esse trabalho. E esse dia foi um dia muito marcante para mim. Assim, depois de muita pressão psicológica para fazer o que eu iria fazer no jogo no dia seguinte, depois ele senta comigo, me explica. Então, assim, são essas coisas que me marcaram muito nessa passagem que eu tive com ele. E aí você passa a entender, né, tudo aquilo que ele quer de você e o porquê desse trabalho psicológico um pouco mais
incisivo o tempo todo, porque realmente poder viver isso foi uma forma de maturidade para mim, porque tinha talvez ali 43, 45 mil pessoas em Itaquera, e quando você faz esse trabalho, você volta um pouco lá atrás e você fala, caramba, fez todo sentido lá atrás, toda essa parte de confiança. Claro que hoje, momentaneamente falando, o Gilmar também é esse cara que cobra muito, né? Essa questão do mental muito forte, de você esquecer o externo. Mas se você não está preparado, isso realmente mexe muito com você e às vezes você não consegue colocar em prática. Então, e você vai levando os trabalhos antigos para os próximos, você vai sempre levando uma carga. Você sempre aprende, Danilão, sempre aprende com o treinador. Às vezes tem cara que você não joga, mas aprende. Tem cara que você joga e às vezes você não aprende nada, porque está meio no piloto automático e a coisa vai acontecendo. Então, assim, depende muito do perfil que você se agrada. Assim. A gente conhece várias pessoas, mas sempre você aprende, cara. Sempre você aprende. Às vezes aquele cara, você vai bater o olho e você não vai falar assim, pô, acho que esse cara não faz muito o meu perfil. Tá tudo certo. Algo você vai aprender com ele, desde que você queira, né? Então, vai muito do que o cara quer trazer para a vida dele. Eu ainda tô com 31 anos, mas tô sempre querendo aprender, tô sempre buscando esse papo com as pessoas mais velhas, com treinadores, principalmente o Gilmar foi goleiro, viveu ali debaixo das traves. Então, toda a troca que você consegue ter é uma forma de você aprender. E aí, o que você acha que é certo, você pega. O que você acha que não também, está tudo certo. Você tira de lado e vida que segue. Teremos um treinador aqui, hein? Olha, matei a charada ou não? Talvez. Não penso muito. Tem bastante lenha para queimar. Tem bastante tempo. Tem lenha para queimar. Agora, a gente está falando de um cara que, para mim, é um dos, hoje, grandes treinadores do futebol brasileiro, que é o Diniz, né? Você acabou de dar um exemplo espetacular do que é ser mentalmente forte. E você vai enfrentar, né, ou melhor dizendo, o Ituano vai enfrentar talvez o cara que hoje seja o mentalmente forte do momento. O cara que sabe trabalhar muito bem em grupo. O cara que está há 2 anos, vai para o 3º ano já de conquistas, ou já entrou no 3º ano de conquistas ganhando a Supercopa com o Palmeiras, que é o Abel Ferreira. Eu imagino que você tenha uma admiração muito grande pelo técnico do Palmeiras, como todos nós aqui. O Palmeiras é o franco favorito. Muita gente está cravando. O Palmeiras já é o finalista do Campeonato Paulista, né? Vem conquistando tudo. Recentemente o Campeonato Brasileiro. Em que vocês se apegam para chegar à final do Campeonato Paulista e de que maneira o mentalmente forte do Ituano pode ser maior do que o mentalmente forte do Palmeiras? Primeiro que a gente se apega assim, em nós mesmos. Eu acho que tudo que a gente viveu como clube nesses últimos meses, eu falei na minha entrevista que a vida, ela sempre para mim vai ser mais importante que o futebol. E a gente respeita muito, né, toda a história que o Abel criou, toda a história do Palmeiras, a grandeza, realmente o favoritismo é total do Palmeiras. Mas nós tivemos uma perca muito grande nessas últimas semanas, que foi a morte do Jean. E isso para mim tocou num lugar bem especial, porque ele era muito próximo, né, a mim, a todos os dias. E não tem como a gente falar que a gente não se apega nisso para poder vencer e para poder conquistar tudo aquilo que a gente tem, assim. Seria muito, muito ruim, assim, eu acho, da nossa parte, querer achar outras coisas que vão nos dar qualquer tipo de up, assim, de vencer e ir para uma final, do que nossas carreiras, nossas famílias, o clube, né, especificamente falando. Mas teve muito choro dentro do nosso ambiente, que foi transformado em força realmente. Então, a gente poder olhar para trás, os mesmos jogadores que perderam de 5-1 do Bragantino, são os mesmos jogadores que estão na semifinal do Campeonato Paulista. Então, assim, teve uma mudança de atitude apenas, de competir. E nós vamos enfrentar um adversário que, no Campeonato Paulista hoje, junto com o São Bernardo, é o time que mais compete. Então, mais do que parte técnica, nós precisamos competir, nós precisamos duelar. Por mais que nós sejamos, né, no domingo franco atiradores, a gente duelando, a gente sabe que fazendo um bom jogo,
passa muito também por o que a gente viveu em Itaquera. Então, trazer para nós mesmos uma situação de vida, uma situação importante de tudo que a gente passou, uma campanha de recuperação, né, jogar em Itaquera, sair de lá classificado, é trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Então, é isso que a gente se apega de ir para São Paulo para fazer um grande jogo, duelar com o melhor time, né, do Brasil nos últimos anos. E quem sabe, acho que poder sonhar não quer demais, existe mais de Deus para nós, porque realmente as mãos de Deus nos trouxe até aqui. E eu acho que é isso, é ter esse mental intacto a ponto de lembrar de tudo aquilo que a gente passou e não querer voltar mais para aquele lugar, e em especial se tratando de vida, porque nós perdemos uma vida, uma pessoa que estava conosco todos os dias, e a gente precisa devolver para essa pessoa, para a família dessa pessoa, toda e qualquer alegria que nós tivermos nesse momento. Então, poder dedicar, assim como eu dediquei a classificação para a família do Jean, para tudo que a gente passou com ele, é uma forma de gratidão a Deus, primeiramente, e a ele. Então, assim, são vários fatores que nos fazem encarar essa semifinal, e eu acho que é mais ou menos isso, assim, não tem até... A gente vai para um lugar um pouco ruim de falar sobre, mas é isso, André. A vida, quando toca em questão de vida, assim, é bem difícil, mas a gente espera fazer um grande jogo lá e sair de lá classificado. Quando a dor vira motivação no esporte, ela tem um poder diferente, né, Danilo? Exatamente. Eu estou arrepiado de ver a sua força e ver o quanto você já é um goleiro que demonstra para a gente ser muito forte mentalmente, né, psicologicamente. Vocês passaram um momento muito difícil no clube, e se o Ituano tiver no elenco outros jogadores com essa sua mentalidade, com essa sua força, tenho certeza que vocês têm um caminho muito positivo pela frente, independente da semifinal do Paulista, mas estamos vendo aqui, né, André? Estamos vendo aqui, nas suas palavras, no jeito que você está falando, que está colocando as coisas, a força que tem esse time, a força que vocês criaram em grupo. Muito legal você explanar isso para a gente, você contar isso para a gente e se emocionar. Isso é muito legal, isso é importante para quem está assistindo também. Foi feito um pacto assim entre a gente, no jogo contra o Santo André, quando tudo aconteceu, de poder dedicar para o Jean, assim. Porque quando se trata de goleiro, assim, cara, a gente tinha muitos dias, assim, juntos, assim. Eram muitos momentos, desde a chegada no clube, pré-jogo, o goleiro tem uma relação diferente, né? É diferente, assim. E naquele momento, assim, o Gilmar também teve um momento muito assertivo de colocar para a gente se a gente queria jogar ou não. E a gente tinha a opção de até adiar a partida por outro dia. Mas quando ele perguntou para mim, especificamente, para o David, né, que é o nosso outro goleiro, eu falei para ele que a dor, ela não adiantava passar o jogo para o próximo dia. Porque eu ia sentir aquela dor naquele dia, no outro dia e no outro dia. Então, aquele era um sentimento que seria fracionado. Eu não ia no dia seguinte jogar mais ou jogar menos. Então era mais uma situação de devolução diária, né? E poder jogar todos os jogos com uma braçadeira de luto é justamente a todos os jogos poder relembrar um pouco, assim, sabe? Em determinados momentos até voltar o foco quando você acerta ou quando você erra algum lance dentro da partida, mas saber que essa situação de concentração ela precisa estar intacta. Porque a gente não tem tempo. Domingo vai ser um dia assim. A gente precisa fazer um jogo perfeito para que a gente saia de lá classificado e dê nosso melhor. Eu acho que esse é a grande chave. A gente sair de lá e voltar para casa com a sensação que, se caso a gente não consiga, que a gente deu tudo de nós mesmos. Assim. Então, passar por essas coisas, todos os pactos que nós fizemos entre nós, de nos sentir representados dentro de campo. E representar nosso treinador. Essa é nosso maior desafio. E a gente tem conseguido fazer isso na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista. Né? Nós, hoje, a gente consegue olhar para o lado e sentir confiança no cara que está do nosso lado, saber que você pode contar mesmo
porque foi um momento muito difícil. Na vida, quando tudo acontece de uma forma bem legal, tem muita gente. Tem muito amigo. Sim. Tem muita pessoa abraço. Que gosta de você. E faz parte. Tá tudo bem. É genuíno mesmo. A pessoa sente. Mas no momento que talvez você precisa de uma grana, talvez no momento que você está passando difícil, às vezes você conta nos dedos as pessoas que, né, que some, você, né? Não tem ninguém. Então, assim, quando você está desempregado, o cara fala, irmão, que até queria, mas, não vai dar. Acontece, isso é coisa de vida. Então, assim, no momento mais difícil que nós tivemos, nós tínhamos que se apegar uns aos outros, porque a dor, ela era mútua. Ela era todo mundo. O elenco inteiro. O elenco inteiro estava sentindo, né, essa dor. Não era uma situação pontual de cada um. Eu vou me apegar a mim mesmo. Eu olhava para o lado, o cara do lado estava sentindo. Então, quando a gente conseguiu transformar isso em confiança, automaticamente também começou a contaminar. E isso te traz para cima, te traz para um lugar já não mais de dor, e sim de felicidade, de alegria. Então, assim, a força mental desse grupo, eu acho que é mais vida do que futebol. O futebol, ele se tornou segundo plano, mas ele fez uma junção de vida, de pai, de filho, de tudo. Porque família perdeu um ente tão próximo, pai e mãe perdeu um filho. Então, quando você fala disso, toca realmente num lugar especial, né? Eu ainda não tenho filho, e eu costumo dizer para esses caras no vestiário, eu não tenho filho, mas sou responsável pelos filhos de vocês. Sim. Eu tenho esposa, não tenho filho, então vocês são responsáveis pela minha esposa. Se a gente conseguisse contaminar disso, e assim foi. Então, a gente vê que nas dificuldades que a gente está no jogo, a gente consegue passar de fase muito por conta disso, por se sentir representado pelo cara que está do seu lado. Sem dúvida nenhuma, cara. Isso aí não é o clichê daquela coisa de a família Ituano. Formou um grupo, formou uma família, sem dúvida nenhuma uma família forte que fez dessa dor um combustível. E tem uma estrelinha lá em cima que está olhando, que é o Jean. Exato. Nós somos forçados a isso, né? E sem dúvida nenhuma vai ser o grande torcedor lá de cima, olhando pelo Ituano nesse jogo de fim de semana. Agora sim, seguinte, o Paulino, a gente está falando aqui, né, de vários assuntos, falou da tua vida, falou da tua carreira, falou desse jogo decisivo, da campanha do Ituano, mas tem um momento que é o momento da resenha. Aí é com o Danilão, que ele sabe fazer isso muito bem lá no Desimpedidos, que aí ele bota você na saia justinha. Agora quero ver o bicho pega agora. O bicho pegar agora, mano. Eu vou fazer o seguinte, vai aquele ser... desafio do Danilão. É um desafio agora que eu vou falar que vai ser quem é o melhor. Tá. Vou te falar 2 nomes no papum e você explica por quê. Beleza. Tá bom? Vamos lá, então. Quem é melhor? Cássio. Tá vendo? Ele programou porque ele sabia que ia ser a roubada, ele botou. Hora da roubada, vai embora. Quem é melhor? Cássio ou Everton? O Everton. Algum motivo especial? Eu acho, assim, são 2 grandes goleiros, mas eu vejo o Everton hoje mais completo, assim, um goleiro que tem muitas valências que eu vejo como mais identificáveis. Assim. Perfeito. Courtois ou Alisson? Alisson. Alisson ou Ederson? Ederson. Uma boa escolha. Ter Stegen ou Neuer? Ter Stegen. Caramba, boa. E essa aqui é boa também. Marcão ou Rogério Ceni? Aí você mexe no... Aí eu quero ver. Marcão, tá? Marcão. Sem sombra de dúvida. Eu jogo com a 12 por causa do Marcos. Tem isso? Você joga com a 12 por causa do Marcos? Que time seu pai torce? Meu pai é palmeirense. Então já tem uma... Mas eu cresci vendo isso, né? Eu cresci vendo o Marcos. E eu tive uma felicidade muito grande que eu recebi uma mensagem do Marcos depois do jogo do Corinthians. Opa, conta mais aí sobre isso. Cadê, mano? Bota até uma mensagem aí. Bota aí no play aí pra nós, então. Isso aí, esse foi um dia bem especial pra mim, porque... Acho que o Marcão não ia mandar contra o Corinthians. Não ia perder a oportunidade, né? Aqui, ó. Que legal, cara. Você vai abrir aspas aí, André? Posso abrir aspas? Pode, aqui, claro. Ó. Sensacional, Paulino!
tarde abençoada. Nós sofremos para chegar num momento desses, né? E vale a pena demais. Parabéns. São Marcos 12. Tá aqui, ó, verificado. Que mesmo. Isso, que legal. Pô, parabéns, muito legal mesmo. Receber do cara, e você joga com a 12 por causa dele. Porque assim, na minha infância, eu sempre vi, quando eu fui ficando mais velho, assim, que foi ali o auge, né, do Palmeiras, eu me identificava ele como goleiro e como pessoa. Porque era o cara que mais falava a verdade, não escondia nada de ninguém. Quando ele saía do jogo, ele tava puto, ele falava mesmo. Dava entrevista mesmo. E tudo certo. Já fiz várias dessas aí. E assim, naquele momento, e a nível de seleção brasileira, eu lembro de ter visto a Copa de 2002 e ele no gol da seleção. Você estava com quantos anos em 2022? Em 2002? Em 2002 eu estava com 11 anos. 11 anos. Então... Molequinho. Então, foi a primeira Copa que ali eu tinha acabado de me tornar goleiro. Então vira... Então, foi muito da idade ali que eu te falei que eu me tornei goleiro. Então, eu via ele jogando no Palmeiras com a 12 e eu gostava muito dele. Então, assim, eu falei, cara, todos os times que eu passar, eu quero jogar com a camisa 12. E aí, assim, é uma das coisas que sempre quando eu acerto num lugar... Né, a gente assina um contrato, é um dos pedidos que eu sempre faço pro pessoal, né, do staff, que eu jogo com a 12, independente de onde eu esteja, e poder falar para ele, eu falei isso na minha resposta. Falei, cara, uma honra para mim poder receber uma mensagem sua, porque eu jogo com a 12 por conta de você. Então, mais uma coisa aí. Ele ficou felizão. Depois ele responde, falou, pô, qualquer hora a gente se encontra por aí. Então, é um motivo de muita felicidade para mim, isso que o futebol tem me proporcionado, não só viver esses momentos, mas assim, meus ídolos, né? As pessoas que eu admiro, poder estar um pouco mais próximo assim de mim é um motivo de muito orgulho, realmente. Mas e se a dona Leila ligar? Ô, Paulino, tudo bem? Vem pra cá pro Palmeiras. E aí você vai exigir a 12 também ou não? Aí fica mais difícil. Aí deixa quieto, aí é melhor deixar baixo. Aí Mas aproveitando isso. Qualquer uma que ela tiver disponível, aceita qualquer uma. Agora 9 vai também. Tudo certo. Aproveitando que você falou do Marcão, eu vou entrar numa outra segunda rodada aqui e vou te pedir algumas situações. Então, uma referência, pode ser o Marcão? Marcos. Uma comida. Churrasquinho bom. Mas faz ou só consome? Faz também. Faz. Fica lá na churrasqueira, na salgada. Chama nós. É mesmo, né? Dá um combinado. Salve. Dá um Combinadíssimo. Uma música. Grande é o Senhor. Consegue dar uma palhinha do refrão só pra gente sentir? Putz, eu tava escutando ela agora. Agora você me pegou. Já viu que ele não é o cantor. Eu não sou. Agora você. Não, eu me identifico. Mas falar minha música preferida, eu vou falar, mas eu não sei cantar. É um louvor. É um louvor. Um look. O que você usa? Cara, meu look é bem básico, assim. Eu gosto bastante, assim, de camisa básica, sem nada muito. Sem estampa. Calça simples. Bigodinho e cabelo na régua. É isso. Tem que estar sempre carequinha, mas look básico. E quero uma viagem, ou que você já tenha feito, ou que você queira fazer. Uma viagem. Uma viagem? A primeira, eu saí do país a primeira vez com a minha esposa, agora de férias, que foi... A gente precisou adiar a nossa lua de mel, porque quando eu estava no Santo André, eu tive uma lesão. Eu casei em dezembro, meu casamento foi adiado 2 anos por conta da pandemia. Caramba. Casei só no civil e aí marquei para dezembro casamento e lua de mel e me machuquei. E era pré-temporada, então tive que adiar a viagem, porque não dá para brigar com o futebol e viajar, Como chama sua esposa? Renata. Paciente, então, Renata. E aí a gente... E ela que falou para mim, falou, não, vamos, precisa tratar, precisa ficar, né? E aí, depois de ter vindo para o Ituano, a gente acertou a nossa renovação aqui, pôde viajar. Então foi a minha viagem de lua de mel aí, que foi para Punta Cana, na República Dominicana. Então esse é um lugar especial que eu e o refaria. O próximo, dando carreta, tudo certo. Para onde a gente for, a gente vai. E eu quero saber também, Jefferson, seu sonho pessoal, assim. Hoje, o que você sonha? O que você quer? Meu sonho é ser pai. Aí você me pega num lugar
lugar que meu sonho é bom ser demais. pai. Eu Aí recomendo, a gente recomenda. Nossa Senhora. Seu sonho é ser pai. Meu sonho é ser pai. Eu realizei muitos sonhos, assim. O futebol, ele me deu tudo que eu tenho. O futebol me deu casa, me deu carro. E, assim, realizado a nível de poder viver disso já é uma situação realizada para mim. E acho que ser pai de todas as pessoas que falam disso, exatamente que nem você falou, tenho o sonho de ser pai de uma menina. Se for menino é mais fácil, assim, mas eu sempre tive esse sonho. Pessoas mais próximas a mim sabem que eu tenho esse sonho de ser o primeiro amigo da minha filha, do meu filho, de ser o primeiro namorado dela. Eu tenho esse sonho. Se Deus quiser, eu vou poder programar até para poder estar perto da Rê, poder desfrutar, né, de todos os momentos. A gente tenta planejar tudo assim para não dar um passo maior que a perna, para não ter algo ali que você não esteja preparado no momento. A gente tem planejado e, se Deus quiser, a gente vai. Vou te vai falar realizar. que você me emocionou, Obrigado. porque eu sou pai de uma menininha de 1 ano e 6 meses e é a melhor coisa do mundo, cara. Segue com esse sonho que você vai... Tudo que você fez, toda a sua carreira, tudo que você viveu, todas as dificuldades, você vai transportar para ela com uma alegria, com amor. Você não conhece ainda, você vai conhecer. Fiquei muito feliz com esse seu sonho aí. Valeu, Danilo. Parabéns. Valeu. Caramba! Valeu. Papai da Maitê, papai da Maitê. Pegou nesse sonho, hein, meu? Paizão. E, pô, eu vou te falar, cara, a minha já tá com 13 já, cara. Olha então, só, tá grandona já. Tá grandona. Eu fui pai jovem, mas vou te falar a mesma coisa, que independentemente da idade, cara, pode ser com 40, 50, 15, 18, cara, é uma menina. Transcende, né? Menina é um negócio assim, diferente. Tipo, cara, nossa diferente. Senhora. Recomendo. O moleque também é maravilhoso. Tem um casal. Não, pô. Esses dias levei no Allianz para ver segunda-feira a Água Santa de São Paulo, ele é São Paulino, né? E aí a gente foi lá ver o jogo e tal, na expectativa, porra, assim, mesmo na derrota, saindo triste, pô, uma resenha ali e tal. Sim, tipo, com o filho. Porque é um momento de curtir. Independentemente de resultado do futebol, você sabe, você joga, né? A gente trabalha com futebol, um dia você ganha, outro dia você perde. Sim. Só que esses momentos, juntos com os filhos, é maravilhoso e eu recomendo. Cara, acho que ano que vem a gente já vai ter um papai aqui. Eu espero que sério, quero conhecer. Sabe uma coisa que eu fico bastante assim, eu fico bastante triste porque acabou um pouco até essa situação do pai no estádio com o filho, do avô ir no estádio com o neto e com o filho. É uma coisa que cada vez você vê menos no futebol. A violência ela está passando um pouco a tempos, né, do limite. E é uma coisa que, quando eu era moleque, eu fazia mais, sabe? E eu fico muito feliz de ter tido isso com meu pai. Na época, no antigo Pacaembu, a gente ia bastante ver jogos, dependente do time, assim. Sim. E é uma coisa que você fala, caramba, até acho por isso, de questão de ter filho, porque eu acho que ter um filho hoje, talvez ele não seja nem jogador de futebol. Porque na minha infância eu treinava todo dia. Eu jogava bola na rua, eu jogava bola na escola, eu jogava... E assim, você estava treinando todos os dias. Sim. E hoje, talvez, cada vez menos, a segurança está mais para o condomínio, está mais, né, para o prédio e tal. E é uma geração mais de realmente, né, que nem você falou, do iPad, do tablet, do celular, por conta também da violência. Então não é uma coisa que a gente tem que né, não dá nem para se alegrar disso. Né? Então é uma coisa que toca num lugar meio chato que seria bem bacana da gente poder ter hoje como era antigamente, né? Exatamente. Mas faz parte. Mas a gente tem que ter fé na vida, isso. Fé no esporte e com certeza a gente vai encerrar esse papo, que é um papo muito bom, né, que cara? delícia. Ficaria aqui mais umas 2 horas na resenha. Muito bom, passou rápido. Passa rápido. Jefferson Paulino, baita cara, fiquei muito cara, feliz de te conhecer pessoalmente. Não, foi gostoso. E você vê que assim, a bola não entra por acaso. Sim. Não entra por acaso. Hoje em dia, no futebol do jeito que está, né, com a preparação que a gente tem hoje, não existe mais zebra. Zebra acho que fica pro jornal, para a internet, para a gente escrever um texto bonito. Deu zebra no campeonato. Não deu zebra, não. Trabalho é trabalho. Paulinho, obrigado. Obrigado, prazer. Valeu te mesmo. conhecer. Boa sorte Obrigado pelo convite. Não vamos esquecer de assinar a nossa bola, hein? Mas é agora. Cadê a nossa caneta? canetinha? O Felipe Nabarro, nosso produtor aqui. Todos os convidados têm que assinar essa bola. E essa aqui vai ser uma assinatura, obrigado, uma assinatura especial de um cara que... vou trazer aqui uma admiração que eu tenho agora por você, depois de ter te conhecido pessoalmente.
já estava acompanhando o Paulistão que você estava fazendo, principalmente a fase final, mas agora, te conhecendo pessoalmente, te digo aqui publicamente que você ganhou um admirador aqui. Obrigado, André. Eu já te seguia nos canais, sempre gostei muito de ver seus vídeos das estruturas dos clubes, né, de tudo. Pô, que legal. Eu sou um cara bem antenado nisso, gosto muito de ver e sou um admirador do seu trabalho. E muito feliz por poder te conhecer. Obrigado, viu, Danilão? Valeu. Obrigado, meu irmão. Prazerzaço, viu? Valeu. Danilão, encerra aí pra gente aí, então. Pô, rapaziada, obrigado mais uma vez. Jefferson, valeu, Andrezinho. Esse foi o podcast do Paulistão. Fica ligado aí, rapaziada, que semana que vem tem mais entrevista legal aqui no canal. Se inscreve no canal do Paulistão, que tá maravilhoso essa resenha. Valeu demais.